ao programa Papo Saudável e esse mês, dando start aí no mês de outubro, esse programa vai ser para você, mulher que está em casa. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, vamos falar sobre beleza, vamos falar sobre cirurgia plástica, modelo, então você não pode perder este programa. E eu estou assim, ó, dá um look aqui, gente, mostra aqui. Mostra o look, é isso aí. Eu estou com esse look super despojado, porque também o mês de outubro é um mês para as crianças, então nós vamos trazer esse assunto aqui para vocês. Também queremos agradecer você, telespectador que está em casa nos assistindo. Obrigado pela preferência de sempre, tá bom? E hoje um convidado muito especial aqui com a gente. Aliás, sempre convidados muito especiais aqui para vocês. É o Dr. Gustavo Gimenez, cirurgião plástico, um grande amigo que está aqui no nosso programa no Papo Saudável. Aliás, a gente estava precisando de um cirurgião plástico aqui. E vamos dar, né? Outubro tinha que ter um cirurgião plástico aqui, né, gente? Obrigada, viu, meu amigo, por estar aqui. Eu que agradeço o gentil convite da doutora Rogéria e da TV Capital também. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa aí bacana para discutir, vai ser muito produtivo. É isso aí, então vamos lá? Vamos sentar, lá, gente? Vamos ficar à vontade. Que aqui na TV Capital a gente já fica à vontade, né, meu amigo? Rogério, no meio de tanta coisa que nós já apresentamos, tantos profissionais incríveis, realmente, certa vez alguém me perguntou, vocês não vão levar um cirurgião plástico? Que é o sonho de consumo de... Não vou falar que só das mulheres não, porque hoje os homens também estão procurando muita cirurgia plástica, não é mesmo, Gustavo? É verdade. E aí nós estávamos devendo isso para vocês. Então hoje a gente vai pagar essa conta, vai pagar essa dívida. Com certeza. E ó, você é o nosso primeiro cirurgião plástico que vem aqui. Eu não estava ciente disso, mas estou me sentindo honrado agora de estar aqui, mais ainda do que eu já estava, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. É muito bacana ter você aqui. Eu conheço o Gustavo como amigo, a família dele. O Gustavo profissional, médico, a gente opera no mesmo hospital. E eu queria muito trazer um profissional que trouxesse um conteúdo bacana. Afinal, a maior parte das pessoas tem muita dúvida sobre quando procurar um cirurgião plástico. Afinal, quando a gente precisa de um cirurgião plástico, como eu devo fazer? Quando procurar um cirurgião plástico? Então, perguntas como essa, o Dr. Gustavo Gimenez vai estar aqui respondendo pra gente hoje, tá bom? Ou a partir de quando, né? Ou a partir de quando? E aí, Gustavo? Essa questão da procura pela cirurgia plástica, ela realmente é uma coisa muito, muito variável, né? Hoje a gente tem no consultório, às vezes, crianças que procuram para correção de uma orelha em abano. A partir de 7 anos a gente já consegue iniciar essas cirurgias. E cada vez a gente vê mais jovens e pessoas de mais idade também, procurando por motivos diversos, né? Então, eu diria que o momento para procurar a cirurgia plástica é o momento que você tem alguma coisa que começa a te incomodar de uma certa maneira. Que baixa a sua autoestima, né? Que te traz um desconforto. Exatamente. Não existe o processo de uma idade mínima para fazer uma cirurgia. Na verdade, a cirurgia plástica, ela engloba ela é uma área muito ampla, né? Então, se você for pegar a cirurgia plástica reconstrutiva e a estética, isso realmente abrange todas as idades. Você tem, às vezes, crianças que acabam, com pouca idade, 2, 3 anos, já tem que fazer algumas cirurgias reparadoras, né? Mas a parte estética, normalmente, a gente começa em torno dos 6, 7 anos de idade e daí para frente a gente vai indicando, cada cirurgia tem mais ou menos a sua faixa etária recomendável, né? E isso é tão verdadeiro que ele está falando, porque eu não sei se eu já comentei com você, mas eu fiz uma cirurgia plástica de face quando eu tinha 5 anos. Eu tive um trauma muito grande de face, assim, abriu o meu rosto todinho e na época, porque eu era muito quietinha, né? Muito quietinha, uma criança muito quietinha. E aí eu passei pela cirurgia plástica, então assim, o trauma também, acidentes, né, automobilísticos, traumas em casa que são extremamente corriqueiros com as crianças. Acidentes domésticos. Exatamente. Acaba que a gente acaba precisando de um cirurgião plástico e foi isso que aconteceu comigo. Inclusive nessa área de acidentes domésticos, como você colocou, a parte de queimaduras também é uma área que o cirurgião plástico pode atuar, né? Mais recorrente? Na verdade, a maioria dos casos de queimaduras acontece
na infância e relacionados a uma certa imprudência. Então, às vezes, a criança está circulando na cozinha e existem líquidos quentes e outras coisas que acabam gerando lesões e aí precisam de uma assistência específica, né? E o seu público? Qual é o público do seu consultório? As mulheres ou os homens, eles te procuram mais para o quê? Para que tipo de cirurgia? Sim, sim. Hoje a gente acaba, na verdade, direcionando um pouco. A atuação da gente vai levando mais para um lado ou para o outro, né? Eu falo que às vezes os pacientes escolhem a gente para determinado tipo de tratamento. Você não concorda com isso? É verdade, com certeza. Quando eu comecei aqui em Goiânia, já tem uns 11 anos que eu estou aqui atuando, eu comecei fazendo uma parte mais reparadora, relacionada a câncer de pele e outras lesões, e aos poucos isso foi tomando um caminho de uma cirurgia mais estética, e hoje o meu público é principalmente voltado para essa área mesmo, né? Então, as pessoas me procuram para correção de patologias na mama, para alterações de contorno corporal, principalmente, mas também cirurgias na face, né? Enfim, hoje a gente atua em várias áreas, mas principalmente nessa parte de melhoria estética. Lipo, mama, abdominoplastia. Na verdade, se for para a gente colocar numa ordem de prioridade, assim, das coisas que a gente mais faz, eu diria que a procura pelo aumento mamário, né? A cirurgia de colocação da prótese de mama seria uma das principais, e a lipoaspiração também é uma cirurgia que a gente faz bastante. Então seriam as duas, de uma maneira geral, na cirurgia plástica que a gente mais atua. Gustavo, eu também sou cirurgião, evidentemente, um cirurgião odontológico, né, sim, de pequenas a grandes cirurgias. E as cirurgias que nós fazemos, normalmente elas estão escondidas, elas são um pouco mais difíceis de fazer, mas estão escondidas, e a exigência estética não é tão grande, a não ser que estejamos trabalhando no sorriso. A cirurgia plástica, de uma maneira geral, somente as faciais, ela está completamente exposta. E muitas vezes a expectativa do paciente nem sempre é aquilo que dá para ser feito. Como é que vocês lidam com essa história, essa expectativa de paciente, o desejo? Porque muitas vezes pega foto de artista, né, de modelos, e leva até o profissional. Eu queria, sei lá, a orelha dessa, o nariz dessa, a boca. Como é que é isso no seu dia a dia? É verdade. Na verdade, eu diria que esse é o maior desafio do cirurgião plástico. É o paciente chegar lá no consultório e você tem que entender qual que é a expectativa dele de resultado, o que exatamente que está incomodando ele, até porque o conceito de beleza ele é muito relativo, né? Com certeza. E às vezes uma coisa que você acha que está bem, que o paciente está bem, aquilo lá está incomodando ele de uma determinada maneira. Então a gente tem que ter esse cuidado de estar conversando com a pessoa, dando liberdade para que ela possa se expor ali, para que ela possa estar realmente falando, olha, está me incomodando isso daqui, eu queria melhorar isso, quando eu vou vestir uma roupa isso daí me incomoda, na face principalmente, tem algumas pessoas que naturalmente ou por questões profissionais ou outras acabam se expondo mais do ponto de vista facial e elas chegam com essas preocupações, olha, aqui está com uma pelinha sobrando na minha pálpebra, eu queria melhorar o meu nariz, a minha orelha está incomodando um pouquinho, e aí a gente vai conversando, entendendo um pouco dessa expectativa do paciente e direcionando a cirurgia para atingir aquele objetivo. E hoje deve ser difícil, né, Gustavo, assim, alinhar essa expectativa e realidade do paciente, principalmente com a mídia digital. Porque eu atendo às vezes adolescentes lá no consultório e são adolescentes que são muito bonitas, mas às vezes elas não conseguem se enxergar do jeito que elas são e querem sempre idealizar aquela blogueira ou aquela pessoa que ela admira na rede social, no digital. Então, assim, como é que é falar não para um paciente quando você vê que aquilo não vai ajudá-lo? Porque é muito importante a gente alinhar essa expectativa e essa realidade do paciente. E às vezes o que incomoda a gente, quando o paciente nos procura, não é o que incomoda o paciente. E a paciente sempre chega com essa questão, né? Não, eu quero aproveitar, olha, resolvi fazer cirurgia plástica. Agora que eu resolvi, eu quero fazer abdômen, lipo e mama, quero tirar um pouco da papada. Então, para essa paciente que já chega com essa ideia, principalmente até de aproveitar a anestesia, como você lida e direciona essa paciente que chega no seu consultório? Excelente essa questão, na verdade, Rogéria. O primeiro ponto, na verdade, é essa questão dos excessos, né?
E, eventualmente, chegam pacientes mesmo querendo... Ele citou a questão da face, e outro dia eu tive uma paciente no consultório que já tinha feito alguns preenchimentos, já tinha feito toxina botulínica, e ela tinha um rosto muito bonito, já assim, e queria ir além. E ela não conseguia manifestar para mim exatamente o que ela queria. Ah, doutor, eu estou infeliz e eu queria melhorar. E aí eu fiz uma avaliação mais técnica, um exame mais preciso, e era o tipo de paciente que a gente fala, puxa, mas o que eu vou fazer? Quer dizer, melhorar o quê? Então, nesses casos, a gente tem que ter o bom senso também de explicar para a paciente. E eu tive que falar para ela, olha, você está muito bonita do ponto de vista estético, seus traços. Eu acho que você não deve fazer nenhum preenchimento a mais, porque você acaba correndo riscos desnecessários. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o curioso é que aí a gente ainda entra numa saia justa. Uma outra paciente, que é quem tinha indicado ela para mim, depois me ligou falando, doutor, mas a minha amiga foi aí, você falou que não precisava fazer nada, como que ela assim, já estava né? linda. Como assim? Então, você não falou isso para mim? Pois é, então assim, a gente tem que saber dosar isso mesmo, né? E essa questão do exagero em relação à quantidade de cirurgias, isso daí é fundamental. O cirurgião ele tem a obrigação, e aqui em Goiânia nós temos muitos cirurgiões qualificados e responsáveis, o cirurgião ele tem a obrigação de tentar ver o que é possível fazer. Agora, eu sempre falo para as minhas pacientes, às vezes elas chegam lá querendo fazer cirurgias triplas, cirurgias quádruplas, e eu falo, olha só, o que você está buscando? Não adianta a gente querer, às vezes, fazer muita coisa, e aí o tempo cirúrgico vai aumentar demais, e isso vai aumentar, consequentemente, o risco que a paciente vai estar correndo, e, no final das contas, a gente não consegue nem fazer um trabalho bem feito em todas as cirurgias. Sim. Então, eu tenho pacientes que, eventualmente, chegam no meu consultório, depois de já terem feito cirurgia tripla, um ano depois, e insatisfeitas. E eu pergunto, mas você está insatisfeita com o quê? E a paciente fala, eu estou insatisfeita com tudo. Não gostei de nenhuma das cirurgias. Então, assim, que fique claro, tem algumas cirurgias triplas que são muito bem indicadas, tem cirurgiões que fazem belos trabalhos com cirurgias maiores, mas cada caso é um caso. Às vezes a cirurgia única é mais arriscada do que uma cirurgia tripla menor, mas às vezes a gente tem que também ter esse limite e falar, olha, no seu caso, o melhor plano cirúrgico é a gente fazer isso aqui numa primeira etapa, isso daqui numa segunda etapa, e aí a gente vai seguindo. Gustavo, tem um amigo que ele gosta de brincar, ele diz o seguinte, quando você está numa mesa de um cirurgião cardíaco, você não vai falar para ele, ó, você vai arrumar só 2 veias, 2 artérias, 2 pontes, deixa a terceira para depois, não, quero aproveitar que está aqui, quero que você já faz... Eles não vão falar isso. É verdade. Né? Mas na cirurgia plástica e na odontologia, eles querem dar palpite. Mas isso vem muito, sabe do quê? Dessa questão do Google. Então as pessoas vão, elas procuram sobre o assunto no Google e elas já chegam muitas vezes trazendo o diagnóstico e o tratamento. Mas o que o paciente não pode esquecer é que quem vai dar o diagnóstico e o tratamento é o profissional da área da saúde. Claro. Muitas vezes aquilo que você está lendo na rede social ou que alguém colocou que não é profissional da área da saúde, não é o melhor tratamento para você. É o médico que vai te examinar, vai te orientar e vai dizer o que funciona para você. Igual o Dr. Gustavo falou, cada paciente é único e merece ser tratado como tal. Então, tenha essa consciência, tenha essa preocupação e essa responsabilidade com você mesmo. Não adianta você ler, porque aquilo talvez não sirva para você. É por isso que a gente trouxe o Dr. Gustavo para falar, porque na plástica isso acontece bastante, as dúvidas são muito grandes. E eu queria muito que você pontuasse a questão de, dá pra gente aproveitar a anestesia? Existe isso? Não é bem assim essa questão de aproveitar a anestesia. Na verdade, a gente tem um tempo que a gente tem que administrar, um tempo cirúrgico e um tempo de agressão. E aí vem o tanto de áreas corporais que a gente vai estar tratando, né? E que tamanho da agressão que a gente vai estar fazendo também, né? Então, tudo é uma questão de bom senso mesmo e de analisar, mas a anestesia em si, o paciente às vezes ele pensa, não, mas eu vou fazer 2 procedimentos porque eu só passo por uma anestesia só. Mas na verdade, às vezes uma anestesia mais longa, ela vai ser mais prejudicial do que 2 anestesias em tempos diferentes com uma duração menor e uma cirurgia menos agressiva.
né? Então, por isso que o paciente tem que ir realmente com o coração aberto para estar ouvindo o cirurgião plástico da sua escolha, né? E ele certamente vai estar sabendo indicar o melhor caminho a se seguir e aí, consequentemente, um hospital seguro, né? E a maneira de fazer isso com as maiores chances de sucesso possíveis. Na verdade, essa escolha do profissional, do paciente, ela é uma escolha técnica. São, né, os profissionais, os cirurgiões que vão estudar, que vão analisar, que vai conhecer o perfil do paciente, qual é o objetivo, quais são as dificuldades cirúrgicas, uma série de fatores que estão envolvidos. Então, essa questão é muito relativa e uma vez escolhido o cirurgião plástico, né, o profissional que vai operar, eu costumo dizer assim, é legal que converse talvez com mais de um, tire a sua opinião, porque da hora que vocês confiarem, bateu aquela coisa assim, é esse, se entregue. Não se muda entregue, não, né? não mude, não dê palpite, fala o que você quer, mas quem vai decidir, quem vai fazer é o cirurgião contratado. É ele que estuda, é ele que se especializa, é ele que pratica, é ele que determina o que é melhor para você. Se atira, porque realmente vale a pena. E é bacana isso que ele comentou, porque às vezes o paciente, ele chega no consultório, a gente tem os pacientes que já vão por indicação, esses daí já vão mais confiantes, né? Eles já viram o resultado, tudo. Mas tem alguns pacientes que procuram e ainda estão naquela escolha, puxa, eu não sei que cirurgião que eu vou, se eu vou por aqui ou por ali. E alguns até se sentem constrangidos de falar, nossa, eu já fiz uma outra consulta com um colega, né? Sim. E quando esse assunto vem à tona, eu falo, olha, eu acho isso muito saudável até. Porque você foi lá, você pegou uma opinião, isso daí com certeza fez você ter um olhar diferente para a questão da cirurgia plástica. E você vindo aqui, eu vou te dar uma outra visão. E você vai certamente amadurecer nesse caminho de estar fazendo a escolha correta. E aí eu concordo plenamente contigo quando você diz, olha só, faça suas avaliações devidas e o seu coração vai te direcionar. E eu ainda costumo falar mais para os meus pacientes. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. E eu falo, olha, faça suas orações também, peça para Deus guiar, porque no final da história você vai saber qual rumo que você vai trilhar. Exatamente. E Gustavo, como é que é a sua rotina de pré e de pós-operatório? Puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado da vascular, a trombose venosa profunda é uma preocupação no seu consultório? Graças a Deus eu tenho visto que assim, mais colegas, mais cirurgiões plásticos têm pedido no pré-operatório a avaliação do cirurgião vascular para ver risco de trombose. E eu queria saber se faz parte também do seu pré-operatório e como é que funciona essa sua rotina? Sim, Rogéria, na verdade faz parte, é uma preocupação que a gente tem que é extremamente importante. Porque, querendo ou não, a gente usa todos os recursos possíveis para tentar controlar os riscos, minimizar os riscos. Mas é inegável que existe um risco de eventos de trombose, de embolia pulmonar, que são coisas que podem ser muito leves a ponto de não dar sintoma, mas podem ser graves a ponto de matar. Isso vale para toda a cirurgia, isso é uma coisa que é importante a gente dizer. Não é só da cirurgia plástica, né? As pessoas costumam associar muito essa questão da trombose com a cirurgia plástica. E falar, olha, nossa, eu tenho medo de fazer cirurgia plástica porque a cirurgia plástica dá trombose. Não é a cirurgia plástica. Todo procedimento cirúrgico, ele pode causar, desencadear esses eventos, né? Então a prevenção ela é importantíssima em qualquer cirurgia que se vá fazer. E essa preocupação já começa assim no pré-operatório, na solicitação dos exames, na avaliação se a pessoa tem algum indício de uma insuficiência vascular. E quando existe um indício um pouco mais importante, aí sim o encaminhamento para o cirurgião vascular fazer uma avaliação mais pormenorizada, né? E em alguns casos a gente solicita exames também, já adiantando um pouco o serviço do vascular. Do vascular. Uma ultrassonografia Doppler das pernas e outros exames que podem ajudar a gente a tentar identificar esse risco. Não, eu vou dar um spoiler aqui, porque o Gustavo é casado com uma cirurgiã vascular. Então, a esposa, né? Então, assim, vamos puxar a sardinha um pouquinho, né, para a esposa também. A Ludmila é uma grande colega, ela faz exame, trabalha com o ecodoppler venoso também dos membros inferiores, enfim, e com outros exames também de imagem.
e vascular. Então, realmente, tem que ser uma preocupação sua, né? Tem que ser uma preocupação. Uma Senão... somatória em função da saúde. Uma somatória em do paciente. função da Com saúde. certeza, né? com certeza. E o que às vezes eu vejo no consultório é que muitos pacientes que acabam fazendo um evento tromboembólico, ou seja, uma trombose de perna, de membro inferior, que evolui às vezes para uma embolia pulmonar, são pacientes que às vezes insistiram muito na questão de fazer a cirurgia tripla ou a cirurgia quádrupla. Então, assim, igual o Gustavo falou, toda cirurgia, a gente tem risco e tem complicação. Mas, se você escolhe um cirurgião que você gostou da consulta, teve empatia, e que nessa organização, nesse pré-operatório, está tudo ok e você ouviu, acatou a sugestão do cirurgião plástico, é uma cirurgia, não é uma emergência, é uma necessidade, né? Então, assim, é uma necessidade da pessoa de estar fazendo. Então, você pode fazer tudo com tranquilidade para que você não passe por um evento desse, porque é muito ruim quando acontece. Acaba com o brilho, muitas vezes, da cirurgia que você fez. Então, muitas vezes você está lá, linda, fez a mama, fez o abdômen, fez a lipo, mas está preocupada porque aconteceu um evento tromboembólico com você, ou seja, uma trombose venosa dos membros inferiores. Então, isso é um assunto super importante da gente estar conversando aqui com vocês. Espero que ajude em casa para quem está nos assistindo. Isso aí, excelente. O Gustavo, de uma maneira geral, a cirurgia plástica mexe muito com a autoestima, né? Com certeza. É um investimento não só físico, quer dizer, é um investimento físico, mas que o reflexo para a realização de quem faz, para o parceiro, parceira, para quem está junto, isso né, melhora inclusive muitas vezes a relação de casal, vai muito além de um simples traço, né, cirúrgico. Existe, assim, você acompanha, o cirurgião plástico ele vai só até ali, operou, deu alta, acabou, não vê mais o paciente, ou de alguma forma você acompanha a vida dos pacientes depois? Como é que é isso? Eu acho que cada cirurgião ele tem uma conduta, né? Não dá para generalizar. Eu sou muito próximo dos meus pacientes, eu gosto de ter essa proximidade, eu vejo eles por vários momentos recentes no pós-operatório imediato, mas eu continuo depois acompanhando, às vezes com 6 meses, com 1 ano, e depois eu sempre oriento os pacientes, olha, pelo menos uma vez por ano, vem aqui, vamos dar uma olhada, ver se está tudo bem. Então eu acho até gostoso esse relacionamento. E esses relatos de melhora na autoestima, eles são recorrentes. Tem pacientes que realmente chegam e falam, olha doutor, meu casamento melhorou muito depois que eu fiz a cirurgia plástica. Porque meu marido agora ele me olha de uma maneira diferente, no caso das mulheres, né? E a própria liberdade que a pessoa sente de se expor, às vezes, dentro desse relacionamento, né? Ela se sente mais à vontade, né? Isso pra gente que é mulher, isso é muito importante, porque às vezes o marido vira e fala assim, não, mas você tá bem do jeito que você tá, eu gosto de você assim, mas eu não estou gostando de mim. Quando eu não estou gostando de mim, eu não consigo estar por inteira numa relação. Então, esse feeling feminino é muito importante a gente ter. Então, na hora que ela se sente confortável com ela mesma, aí ela consegue se sentir também confortável com o marido e melhora demais a relação a dois. Mulheres, é isso mesmo. A maioria dos maridos vão falar que tá tudo bem e acreditar olhando para as outras. Não, mas acreditem, é verdade. Eu até brinco com a minha esposa, ela volta e meia fala, a gente podia fazer isso, e eu falo, meu amor, você tá linda, não precisa fazer. E é de coração mesmo, né? Então, assim, a maioria dos maridos, eles são satisfeitos com as suas esposas, às vezes aquilo que incomoda nelas não incomoda eles, né? Uhum. Mas aí entra essa questão do bem-estar da mulher, né? E tem muitas, bem-estar pessoal, e muitas chegam e falam pra mim abertamente, falam, doutor, essa cirurgia é pra mim, não é pro meu marido, eu quero me sentir bem comigo, eu quero vestir uma roupa e o interessante é que esse bem-estar da mulher, ela estando feliz com ela mesma, ela se torna uma pessoa melhor. Sim, e no final, né, todo mundo sai ganhando nessa relação. Né? Os dois saem ganhando. Opa! Gustavo, que delícia ter você aqui no programa Papo Saudável. Tenho certeza que vai chover de pergunta para esse doutor Gustavo Gimenez aqui. E nós vamos mandar, porque eu vou te mandar as perguntas, tá bom? Pode pra você mandar, responder vai ser um pro prazer. Nosso pessoal.
né? Com Nós certeza. começamos uma comunidade, a comunidade Papo Saudável, para trazer saúde e bem-estar para vocês. Esse bem-estar que vem de dentro para fora. Então, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa comunidade, no nosso programa Papo Saudável. Seja sempre bem-vinda, as portas estarão sempre abertas para você. Eu que agradeço, foi realmente um momento muito bom para mim estar com vocês. E o que a gente puder fazer para estar esclarecendo o público, né, é sempre muito salutar. Então, eu estou à disposição. Gustavo, e você sabe muito bem que o seu tema, a sua profissão, é objeto de sonho de, acho que 9 entre 10 mulheres. E com certeza nosso programa apenas atiçou, né, as telespectadores de uma maneira geral, porque a gente fala mulher, porque normalmente a mulher procura cuidar mais da imagem. Sim. Mas não é. O que eu vejo na nossa clínica hoje, os homens têm procurado bastante também, eles têm procurado tão mais vaidosos, né? Eles querem ser notados também. E com certeza será um prazer ter você aqui oportunamente num futuro com diversos temas, porque nós apenas citamos uma mama, nem começamos a falar de cirurgia plástica, né? Se me der liberdade eu vou longe, viu, gente? Esse tema eu adoro. Então. Que legal. Muito obrigado, um prazer enorme ter você com a gente, tá? Muito obrigado. E vocês não saiam daí, já estamos de volta. Até lá. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Estamos de volta no programa Papo Saudável. E desse quadro eu tenho um prazer enorme de apresentar para vocês uma modelo internacional. Uma pessoa que eu vi literalmente nascer, eu acompanho ela desde acho que 9 anos de idade até o estrelato e por algum tempo, evidentemente, eu perdi o contato com ela porque ela ganhou o exterior e ficou um bom tempo e hoje eu tive o privilégio de tê-la. Estamos tendo o privilégio de tê-la e contar a história dela. Seja bem-vinda, Fernanda. Doutor Odécio, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Vai ser muito bom esse papo aqui, né, pra gente vamos poder... Sentar, vamos contar essa história. Claro. Hoje vocês viram, né, gente? A gente tá em pé, a gente senta, desse dinâmico, jeito. né? Dinâmico, é um papo saudável dinâmico. E essa moça linda, incrível de Vianópolis para o mundo. Como isso funciona? Vianópolis produz muita coisa boa. Muita Tô coisa começando interessante. Ô, Rogério, você sabe onde é que eu descobri essa moça a primeira vez? Na igreja. Igreja também descobre muita coisa boa. É verdade. Concordo. A música, não é? Assim, tem várias pessoas que começaram na igreja e depois partiram para o estrelato, né? No ramo musical. Acontece mesmo. E ela... muito cedo, né, ela destaca, onde ela passava, ela chamava a atenção de todo mundo, né, e por algum bom tempo eu acompanhei de perto o crescimento dela, ficava vendo e ficava sonhando, nossa, aquela menina, ela é diferente, né, e uma certa ocasião tive a oportunidade de propor para ela fazer fotografias, né, eu queria que ela tornasse uma modelo de algo que eu estava querendo apresentar num laboratório que eu tive no passado. E aí eu fiz o convite para ela e nasceu, não tem um filme, Nasce uma Estrela? Nasceu a partir daí, não foi bem nesse momento, mas as fotos que ela fez impressionavam, deixar qualquer um impactado e algum tempo depois, sim, ela começou. Conta para nós, Fernanda, como é que foi toda essa história aí que eu conheço parte dela. É verdade. Até agradeço, porque você sempre foi um incentivador muito importante assim nesse começo. Em Vianópolis, as minhas tias também tinham loja, né? A gente fazia desfiles lá para essa loja que as minhas tias tinham. E essas fotos também foram as minhas primeiras fotos profissionais que eu fiz, né? Graças ao Dr. Odécio, que viu isso em mim, que enxergou que eu tinha algum talento, né, para
esse potencial, né? Exato, devia porque eu não me vi, eu era muito 12 anos, criança, né? Uns 12 anos de idade, por aí. Eu acredito que até antes dos 10 anos eu já fazia esses desfiles ali como uma brincadeira, né? E aí foi nascendo esse desejo, porque as pessoas comentavam realmente. Falavam, você tem jeito para ser modelo, por que você não tenta? Eu sempre fui muito magra, né, alta. Então o biotipo meio que levava as pessoas a enxergar isso em mim. Então, eu falei assim, por que não? Aí pedi para minha mãe me colocar num curso de modelos, eu fiquei ali um bom tempo, mas é engraçado como que eu não estava pronta ou não era para ser, né? Esse curso, ele não me deu o que eu precisava, que era esse gerenciamento, essa direção, né, de carreira, nada mais, foi um treinamento de passarela. E a minha mãe pagava para eu fazer os desfiles, para você ter uma noção. E eu, criança, percebi aquilo e falei assim, mãe, eu não quero isso mais, porque eu devia estar recebendo. Eu não devia estar pagando. Assim, você pagando, né? Eu tinha que estar recebendo para isso. E aí eu acho que isso eu tinha uns 10 anos, eu desisti, fui estudar. Aí com 15 anos eu vi um anúncio aqui em Goiânia de uma pessoa de São Paulo que ia dar um curso. Falei assim, isso nesse meio tempo o doutor Odécio sempre estava ali, né? Fazia uma foto, né? E, enfim, sempre incentivando. Eu cheguei a trabalhar com você, né, doutor Odécio? Ela trabalhou comigo 2 vezes. Uma vez ela ainda era menor e uma outra vez quando ela estava de férias por aqui. É verdade. Que foi um marco, né, de certa forma, na sua história, né? A segunda vez. A gente imagina que não, né? Mas assim, o doutor Odécio sempre foi uma inspiração para mim, por ele sempre ter muita garra, sempre querer ser o melhor dele, né, no que ele faz. E isso também dava para mim, né, um incentivo muito grande de que seria possível, porque nós somos conterrâneos, né? E a gente viu, né, que mesmo você sendo de uma origem muito simples, você pode conseguir, né, ir muito além dos seus sonhos, né, de conquistar coisas muito grandes. De uma cidade menor, não estando na capital. Então, assim, quando você sonha e corre atrás do seu sonho e tem um propósito, acontece. Com certeza. Você está aqui para falar sobre isso, né? Isso acontece. E olha que bacana, gente, nós começamos... Vocês estão vendo que a gente só começou outubro? Nós entrevistamos antes de você aqui um cirurgião plástico, falamos de beleza e trouxemos agora neste quadro a beleza para as pessoas, né? E assim, o padrão de beleza também, ele tem mudado muito com o tempo. Com certeza. E antigamente, por exemplo, meninas que às vezes achavam que não seria possível, né, seguir a carreira de modelo, hoje é completamente possível e cabível de você ser modelo. E aí, falando sobre esse assunto, eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi assim, esse começo na carreira de modelo? Quais foram as suas conquistas? O que foi bacana, o que você traz de lição da profissão e também os seus desafios na carreira de modelo? Olha, eu comecei muito cedo, né? Mas as coisas demoraram para acontecer para mim, viu? Eu tive Mas que ser tudo que é bom demora, menina, é assim mesmo. E viu? Foi bem difícil, assim, porque primeiro começou com esse curso aí que, né, não era bem aquilo que eu precisava. Depois eu tive uma experiência de um workshop também, que veio um cara de São Paulo para fazer eu comecei falando isso, eu até perdi o fio da meada, né? Mas são tantas coisas, e aí eu lembro que eu vi esse anúncio e falei assim, talvez seja uma oportunidade. Isso eu já tinha 15 anos. E eu fiz o curso, pedi para o meu pai, falei assim, pai, né, é uma oportunidade, por favor. Ele foi, pagou o curso e não deu em nada. Mais uma vez, assim, inclusive eles, depois desse curso, as pessoas responsáveis, que eram as pessoas que gerenciaram o curso, mas que eram de Goiânia, abriram uma agência aqui, depois foram embora, fecharam a agência, não pagaram ninguém. Foi um rolo só, e aí eu falei assim, não dá mais, né? Eu já vi que não é pra mim isso. Te desanimou um pouco? Me desanimou bastante, porque você pensa assim, você vai tentando e as coisas não dão certo, né? E assim, eu envolvendo meus pais em gastos, então assim, eu falei, não dá, não é pra mim. E com 17 anos, eu andando no shopping, uma pessoa me viu e falou assim, por favor, participa de um concurso, a gente tá fazendo um concurso pra uma agência de São Paulo. O pezinho já foi lá atrás, né? Aí... tem que pagar uma pequena taxa. Eu falei assim, desculpa, não estou interessada, não quero. Não, por favor, você tem muito jeito. Eu falei assim, olha, se tiver que pagar o transporte para ir alguma coisa relacionada à moda, meu pai não paga. Expliquei toda a situação para ele, ele falou assim, não, eu vou te colocar nesse concurso. Eu falei, beleza.
Aí ele entrou em contato comigo, conseguiu me colocar no concurso sem eu ter que pagar nenhuma taxa, não ganhei o concurso, mas ele realmente foi uma pessoa que acreditou em mim, assim. Naquele momento ele pegou umas fotos minhas, que a gente fala que são polaroids, são fotos naturais, né, que você tira para que os clientes ou a própria agência te veja de uma forma natural, sem nenhuma interferência de maquiagem, produção, e levou para São Paulo. Eu não sei qual que foi o desfecho dessa conversa em São Paulo, só sei que ele veio como um representante de uma agência de São Paulo e me chamou para trabalhar com ele. E desde então, ele sempre me ajudou em tudo, assim. Ele falava assim: Fernanda, a gente precisa fazer o registro de modelo profissional. É tanto, mas eu já sei que você não vai pagar, então a gente vai pagar adiantado para você e depois, quando começar a chegar os trabalhos, a gente retira, né, e paga esse adiantamento que a gente está fazendo para você. Foi tipo assim, a fada madrinha ao contrário. Exato. E aí foi tudo fluindo, sabe? E isso com 17 anos. Aí surgiram os primeiros trabalhos internacionais. E aí, não, na verdade, isso com 17 eu comecei a trabalhar em Goiânia mesmo, porque aí realmente eu estava numa agência que tinha esse compromisso de fazer esse trabalho com as modelos, desenvolver e tinha todos os acessos aos melhores trabalhos de Goiânia. Então eu comecei a fazer campanhas, comecei a fazer desfiles aqui, editoriais. E aí só com 19 anos que eu conheci o que foi o meu booker internacional, que fazia esses contratos internacionais, né, com as agências de fora. E aí eu não parei mais, né? Eu comecei a viajar. Mais uma vez não foi fácil, porque eu saí daqui sem falar inglês. Fui parar na China, nunca tinha andado de avião na minha vida, imagina. Gente, olha, agora vocês vão ver, nós vamos colocar, e coloca a produção, vamos colocar agora, enquanto a Fernanda conta a história dela, nós vamos estar colocando fotos dela, modelando, desfilando, para vocês verem que furacão que é essa mulher, né, nas fotos e na passarela. E foi muito legal, porque é engraçado isso, né, que você está falando, a gente se transforma, né, como modelo você tem a oportunidade de ser várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Muitas vezes as pessoas olhavam assim as minhas fotos e falavam assim, mas é você mesmo? Não é possível, porque é muito diferente, né, a gente se transforma muito, a maquiagem, as produções, né, tanta coisa legal. É uma sensação interessante, porque como eu conheço toda a história dela, né, o passado. Quando ela teve a primeira vez trabalhando comigo, ela era uma menina muito mais ligada à igreja, aos conceitos, os princípios religiosos, e falava e queria ser modelo, queria ir para as passarelas. E o que a gente conhece até então, poxa, uma menina tão pura, vai cair no mundo, vai viajar, vai, né? Será que é isso mesmo, né? Mas ela falava com tanta convicção, Rogéria, que eu nunca tive dúvida. Essa menina, ela vai longe, né? E ela, desculpa, estou talhando aqui, mas ela simplesmente, doutora, eu preciso ir. Eu falei, opa, vai com Deus, né? A hora que você, se algum dia você quiser, estamos aqui de volta. E quando eu comecei a ver as fotos dela lá fora, Rogéria, puxa, você acabou de falar, mas é ela mesma? Furacão. Que marcas, por exemplo, que você desfilou? Olha, e que você fotografou? Fora do Brasil, eu tive a oportunidade de fazer várias campanhas legais, assim, para Coca-Cola, fiz para Garnier, cabelo, desodorante Nivea, né? Fiz, assim, os trabalhos que mais foram grandes em proporção, assim, de ser veiculado em vários países, foram esses mais de publicidade. A alavancar a sua carreira. Porque, querendo ou não, a moda, assim, eu nunca fui muito ligada no status que a moda poderia me trazer, né? Eu queria realmente ter uma carreira, né? Eu não fazia por hobby, não era para aparecer, né? Eu queria um trabalho, né? Eu queria ter a minha projeção realmente só para ter sucesso naquilo que eu estava fazendo, né? Acabei não buscando tantos mercados como, por exemplo, Paris, que dá essa visibilidade na moda, na alta moda, né? Que são essas marcas internacionais que a gente adora, né? Que a gente fica sonhando. Então, eu só tive contato com essas marcas através de editoriais, mas campanhas mesmo, não. Né? Fiz muito catálogo de moda na Ásia, fiz muita coisa de moda aqui em Goiânia também. A Ásia é um mercado muito bom, né? Principalmente para as brasileiras, estou enganada? É porque, imagina, tudo é feito hoje em dia na Ásia, né? Principalmente na China. Então, assim, eles têm
uma capacidade de produção gigantesca e eles precisam de representar isso, né, em fotografia para poder mandar para os clientes fora, né? Então, a gente tinha dias que eu fazia 3 catálogos por dia, para você ter uma noção do nível, né? E é um trabalho que não te dá realmente esse status, né, de, eu fiz uma campanha para Chanel, eu fiz uma campanha para Dior, mas te dá uma experiência, uma consciência de corpo, né? Porque imagina, você toda hora você está se transformando num personagem novo para aquela campanha, né? E trocando de roupa, tem que fazer 300 poses, né? Ao mesmo tempo, é quase uma coreografia. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez, eu falei assim, gente, é uma dança isso. Pose. Porque é muito rápido, na Ásia eles pagam por hora. Então, assim, eles queriam que você fizesse o máximo de roupas em menos tempo possível. Então, não era assim, você faz uma pose aqui, não. É assim. Tipo assim, tchá, 1000 looks, assim, né? E vai, né? Eu acho que eu toquei o microfone. Mas, enfim, você praticamente faz uma coreografia, né? E isso é muito bom para a experiência de uma modelo, para quem está começando. Traz um know-how, né? Total, porque assim, quando você chega num mercado mais profissionalizado, que realmente tem, né, o tempo para você dedicar àquela marca, né, que foi o caso quando eu fui pro México, quando eu fui para Milão, fui para Atenas também, na Grécia, que são mercados onde que eles dedicam mais, né, tempo para fazer aquela imagem, né, tão corrido como na Ásia. Você vê que isso te dá uma consciência corporal muito grande, você sabe o seu ângulo, você sabe como posicionar sua perna, sua mão, né, então é uma escola, né? Vou ter que aprender isso, porque os meninos da produção perguntam qual que é o seu melhor ângulo? Você quer sentar de cá ou de cá? Gente, não descobri ainda o melhor ângulo. Depois você me ajuda a ver o melhor ângulo, porque as pessoas sempre procuram, né, perguntam sobre isso. E é uma profissão que te traz muito conhecimento, muitos países que você conheceu. Você chegou a conhecer 20 países trabalhando como modelo? Eu acho que uma das melhores coisas assim que eu conquistei, né, com esse trabalho de modelo realmente foi essa oportunidade de conhecer lugares que eu jamais imaginava que um dia eu fosse conhecer, senão no mapa mundi ali no livro da escola, né? Rogéria, impressionante. Uma coisa que eu gostei muito, assim, teve uma fase, ela teve em Goiânia, ela teve um momento, um start na Ásia. Aí teve uma época que eu liguei para ela, por acaso, sabe assim, não estava fazendo nada, vou ligar? Liguei e ela estava. Pensou na pessoa, por onde é que você está? É. Ela, tô aqui em Goiânia. Sério? Fazendo o quê? Não, tô dando tempo. Menina, vem para cá, né? Vem para cá. Aí ela veio, ficamos, sei lá, uns 2, 3 meses trabalhando junto. E falei, enquanto não surgir outra, né? Enquanto você estiver de férias, você tá à toa mesmo, fica aqui, né? Aí eu tive um modelo internacional de secretária. Meu Deus do céu, Nossa Senhora! E nesse processo surgiu a oportunidade, através de uma amiga em comum, de ser modelo para uma construtora, na época a TCI. E de repente tinha foto da Fernanda espalhada em Goiânia inteira, cada foto mais linda que a outra. Eles abusaram, né? Não, naquela época, né? Suas fotos ficaram dos sonhos. Tinha um totem gigante meu, acho que era na Ricardo Paranhos. Ricardo Paranhos. Eu viajando, as pessoas mandavam foto pra mim, abraçado no meu tornozelo, pra você ter uma noção do tamanho que era. Então, assim, é muito legal isso também, né? Porque, assim, o reconhecimento da sua cidade. Porque eu tive um pouco de rejeição no início da minha carreira aqui em Goiânia. Goiânia tinha, né? Hoje em dia, igual você disse, está muito mais democrático, né? Você vê que as marcas estão investindo em biotipos diferentes, tipos de corpos, cor de pele, cabelo, tudo, né? Está muito mais democrático, livre, né? Democrático, tá lindo isso. Ver isso, né? Mas assim, existia uma época onde aqui em Goiânia você tinha que vestir uma calça 38. Encher bem uma calça 38. Eu não tinha. Gente, socorro! Eu não tinha calça 38. Eu não tinha condições. E hoje, lógico, né, o meu corpo se transformou bastante, né? Eu já sou mãe de 2 filhos, mas assim, naquela época tinha um fotógrafo amigo meu que ele insistia tanto, ele gostava tanto de mim, mas ele queria tanto trabalhar comigo que ele falava assim, Fernanda, coloca 2 leggings, coloca a calça por cima
Coloca enchimento no sutiã, minha filha, coloca calcinha de bumbum e vai. Porque vai tem dar que dar certo. Porque não tinha condições, né? E eu tentei muito, mas aí depois, com o passar do tempo, eu fui tendo esse reconhecimento aqui em Goiânia. Eu acho que mudou bastante a forma de pensar a moda, né? Eles começaram a dar espaço mais para esses diferentes tipos de beleza. Eu vejo que hoje a gente enxerga mais isso, né, na publicidade, mas eu fiquei um bom tempo, assim, bem triste, né, de não poder trabalhar na minha cidade e depois me vi sendo coroada, né, porque foi muito Eram legal. fotos belíssimas, Rogério, foi eram muito fotos legal. belíssimas. E como é que foi daí para o México? No México você conheceu um gaúcho. O gaúcho, tchê. Como é que muito foi louco. esse nascimento de uma mãe, de uma senhora de família? Como é que foi tudo isso? Porque você estava em pleno trabalho, né, modelando, né, quando você... Como é que veio o convite do México? Conta para nós. Então, numa dessas, né, veio o convite de ir para o México e eu aceitei. E eu lembro, como se fosse hoje, o meu booker falava assim, eu não gosto de mandar ninguém para o México, porque todo mundo que vai para o México fica. E eu falei, não, eu tenho um namorado aqui em Goiânia, eu jamais vou ficar no México, você me conhece, né? Fiquei 4 anos no México. Meu Deus do céu. Então... Era um contrato de 3 meses. Cuidado com o médico. E foi um lugar maravilhoso, assim. Eu me descobri numa outra roupagem, que realmente foi essa uma parte... outra Fernanda. Exato. Porque, assim, eu trabalhei muito dedicada nessa parte fashion, de moda, né? E quando eu tive uma pequena experiência com um comercial de TV na Coreia, na China também eu tive. Não, na verdade, em todos os países eu tive um pouquinho. Assim, mas tive na Europa também. Eu lembro que eu fiz alguns comerciais na Grécia, mas no México era todos os dias, era casting para publicidade, TV, ou então era publicidade de foto, né, e tal. Então eu me descobri fazendo uma coisa que eu gostava também, que é essa parte do marketing, né? Porque existe toda uma ciência por trás daquilo que você coloca ali naquela foto, né? E eu comecei a pesquisar, foi um prazer, assim. E eu fiquei, né? Fui ficando, foi dando certo. Eles começaram a me buscar para vários trabalhos legais. Eu falei assim, eu acho que tem potencial esse mercado. E o gaúcho não me aparece lá no meio desse rolo todo lá de trabalho. Eu falei, acho que gostei. Não estava nos meus planos, mas não gostei. Estava. Aí eu falei assim, como que eu vou falar pro meu agente, né? Na época eu namorava também e eu falei assim, não dá muito certo isso, né? Eu preciso sair daqui. E surgiu a vontade de ir para a Índia. Só que acabou que ele foi mais rápido, ele viu que eu estava querendo fugir, né? E aí ele veio conversar comigo e eu acabei terminando o meu relacionamento de anos que eu tinha aqui no Brasil. E embarquei na do gaúcho, né? E estamos até hoje, né? 2 filhos. E foi uma experiência muito bacana, porque ele trabalha com marketing, então eu vi que eu gostava bastante dessa área, ele me ajudava muito nos castings para entender como que era o pensamento das marcas, né, dos clientes, para eu saber, né, como me apresentar para eles poderem me escolher, porque tudo isso é uma roleta russa, né, muito louco, você recebe muito mais não do que sim, não é fácil de lidar, né, com isso, essa né? Dali você, do México, você foi para Nova York? Foi para Nova York. Aí eu já fui seguindo já os passos dele, né, porque ele recebeu uma promoção. Eu estava bem feliz lá no México, mas aí ele falou assim, ó, vamos comigo, né? Eu falei assim, então tá, a gente casou e eu fui com ele. E estando em Nova York, eu falei assim, não, essa é uma oportunidade de ouro para eu continuar aquilo que eu tinha começado lá atrás, que eu acho que quando a gente trabalhou junto, eu já fazia o curso de design de moda, né, doutor Eudécio? Eu fiz pela Federal aqui de Goiás o curso de design de moda, mas não consegui concluir, porque com essas andanças eu trancava, voltava, fazia um semestre e trancava de novo. Aí o coordenador falou assim, minha filha, nem por um milagre eu consigo que você termine esse curso, você precisa decidir o que você quer.
ou você sai por livre e espontânea vontade, ou você vai ser jubilado. Eu falei assim, não, então eu vou seguir a minha vida. E aí, estando em Nova York, eu falei assim, eu vou buscar alguma coisa da área aqui, porque essa é uma oportunidade de ouro, imagina, um dos grandes centros de moda, né, do mundo. E eu fui para o FIT, que é um instituto de tecnologia e moda, né, que é super referência em Nova York. Fiz um curso de consultoria de imagem, que também foi uma coisa meio sem saber, assim, não tava esse boom que hoje é, né, a consultoria Depois de você imagem. viu tanto que isso é importante, né, e hoje fala-se tanto sobre isso. Muito, né, e eu fiz muito despretensiosamente, assim, na verdade foi por amor mesmo que eu decidi fazer esse curso. E hoje é um tema que você vê, né, que está espalhado aí, um monte de gente tem esse interesse, porque é uma forma científica e humanizada também de você enxergar a moda, né, porque você vai traduzir na roupa o que a pessoa é, todas as informações que você precisa está em você, né? Então foi uma ciência muito legal que eu descobri. Assim. Eu acho que é bacana essa desconstrução da moda que está se fazendo hoje, né? De tirar essa coisa do fútil para o necessário, para a visão que você quer dar para as pessoas sobre você mesmo. E ontem, sabe, Odessa, a gente estava conversando, eu e a Fernanda, eu mandei mensagem para ela, a gente trocando figurinha, e eu queria que você falasse um pouco, até para a gente finalizar o nosso quadro, dessa Fernanda que saiu de Vianópolis para o mundo e do mundo para ser mãe, para dedicar a família, para dedicar, igual você falou, a religião que você tanto gosta. Porque ontem a gente estava falando sobre isso, né? Desse poder nosso feminino e que a gente tem tanto para ensinar e tanto para agregar, mas às vezes nós mulheres temos o hábito de nos julgar e julgar a próxima. Ah, então se ela trabalha fora, ela não é uma boa mãe. Se ela está em casa, ela é boa mãe, mas ela não é profissional. Por que não poder ser várias mulheres em várias versões, em várias etapas da nossa vida? E, Fernanda, você tem feito isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança na sua vida e o tanto que você está feliz das escolhas que você fez. Realmente não é fácil, né? Você abdicar de uma coisa tão importante que é uma carreira, né? Algo que você sonhou tanto para conquistar. Mas ser mãe também era parte desse sonho, né? Então, assim, eu resolvi realmente priorizar a minha família. Eu vi que, na verdade, eu estava tendo uma oportunidade, né, de depois de passar por tantas coisas legais que eu passei viajando e tendo oportunidade de conhecer tantas coisas legais, mas passar isso de alguma forma também para os meus filhos, que eles têm tempo para tudo, né? Tudo vai acontecer na vida deles, mas que esse momento, né, atual, que eles são crianças, que eles precisam de mim, né? Eu tô ali presente. Eu tenho certeza que vai existir algum momento que, de repente, eu vou retomar a minha vida profissional, se eu quiser também, né? Sim. Porque eu acho que é o que você disse mesmo, a gente tem a liberdade de decidir quem que a gente quer ser, né? Em vários momentos da minha vida eu fui pessoas diferentes, né? A minha essência é a mesma, os meus valores, né? Aquilo que os meus pais me passaram tá aqui comigo, mas a vida vai apresentando oportunidades e você vai escolhendo aquilo que é melhor para você, não existe certo ou errado. Rogéria, e venhamos e convenhamos, se ela quiser, não por falta de beleza, porque eu fazia um bom tempo que eu não a via, e hoje, vendo ela como está, super retornar. Vai ser modelo, vai fazer o que quiser na vida. Fernanda, infelizmente a gente tem que terminar. Uma delícia enorme ter você aqui com a gente, um prazer incrível, você sabe, eu sou suspeito, porque né, eu me sinto meio um pai adotivo profissional em diversos momentos na vida dela e ela na minha vida também. Espero poder estarmos juntos ainda por muito tempo. Com certeza. Muito, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, porque realmente um bate-papo é muito legal aqui com essas duas maravilhosas. Eu fico muito feliz pelo convite, né? A gente sempre fica assim, mas o que eu vou falar, né? A gente às vezes acha que não tem algo de especial assim para dividir, mas sempre tem, né? Eu acho que em casa sempre vai ter alguém que está esperando ouvir alguma dessas palavras que a gente falou aqui hoje, né? Esse positivismo, essa vontade de ser melhor e de se aceitar do jeito que a gente é, realmente, né? Muito obrigada, estou muito feliz e
Posso voltar mais vezes. Pode quando voltar quiserem. sempre que quiser, vai ser sempre muito bem-vinda. Nós só estamos começando a esquentar. Esse é só o nosso Esquenta de Outubro, um programa dedicado a vocês, mulheres, mas os homens também vão aproveitar, porque se as mulheres estão com a autoestima lá em cima, os homens também se sentem muito felizes, tá certo? E um programa dedicado à beleza. Agradeço muito o apoio cultural da farmacêutica Wellness, que está sempre nos apoiando. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Estamos só começando. Se vocês estão nos seguindo nas redes sociais, lembre-se também de contar para os amigos. Fale para a família do programa Papo Saudável. No Instagram, programa.papo saudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica.